Bem-vindos ao Me Conta Seu Processo, um espaço para falar do processo da vida com as suas amigas psicólogas. Estamos no nosso 6º episódio hoje, né, Pri? Muito felizes e hoje temos a ilustríssima presença da Larissa Oliveira. Olá, meninas! Oi, pessoal aí que tá acompanhando o... Me conta seu Desculpa. processo. Tudo bem. Que tá acompanhando o podcast das meninas. Eu acompanho também todas as vezes que elas postam. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Seja muito, muito bem-vinda. A gente vai ter um papo muito legal. Vocês vão poder conhecer mais da história da Larissa. Depois a gente vai detalhar, mas a Larissa vai bater um papo com a gente hoje sobre vidas nas redes sociais, dentro e fora das redes sociais. E a gente também vai falar de psicologia, porque a Larissa está estudando psicologia Sim, também. sim. Então vai ser um papo muito gostoso. Falar de beach tênis, enfim, vai ter muita coisa Vai ter legal. bastante coisa diferente aí. Sim. Antes da gente começar, nós queremos fazer os agradecimentos às nossas patrocinadoras desse episódio. Primeiro, a nossa patrocinadora do coração, Jolie Boutique. Edi, querida, muito obrigada por mais uma parceria. A Jolie Boutique está nos vestindo em todos os episódios e hoje também. Sim. Gente, curiosidade interessante, a sincronicidade desse episódio está tanta que nós não combinamos e estamos todas elegantérrimas de blazer off-white. Então, tô sentindo que é pra acontecer esse encontro, Tá rolando. né? Sim. Edi, muito obrigada pela parceria. Nós temos mais uma parceria hoje também, né, Pri? Sim, da Paty, a Patrícia, que ela é da Vibe, que ela foi a nossa segunda convidada, né? Nossa primeira convidada, na verdade, do nosso segundo episódio. E olha só que graça, vou mostrar tudo, esse presentinho lindo que ela nos deu. Então, Todos tem os pacotinhos da recadinho, Vibe vêm assim. Todos os pacotinhos, obrigada. E vem um lacinho de cabelo, de Scrunchie. brinde. É, lindo. Olha, tem meu nome, lindo. Vamos lá, então, abrir. É o primeiro unboxing. É, então, a gente quis fazer toda a experiência aqui, porque nós também estamos em vídeo, né? Vocês que estão no áudio, vão imaginando. Esse é um pacotinho craft muito lindo, que a Paty embrulha e tem um cheirinho de melancia muito gostoso. Ela sempre coloca Vale a o nome experiência. escrito também. E vamos ver qual que é o conjunto da Pri. É da Vamos coleção ver. nova, ela falou. Olha os barulhinhos Os da barulhinhos. embalagem. Ai, que lindo! Que cor linda. Olha, lindo. É um verde metálico. Lindo. Lindo, lindo. A calça maravilhosa. Pra já começar a semana que vem motivada. É Sim. verdade. Lindo. Muito obrigada, Paty. Amamos. Essa coleção nova está sendo divulgada lá na loja da Paty, que é no Instagram. Então sigam @vibe4fitness. E muito obrigada mais uma vez, Paty. Bom, nós temos uma bebidinha Vou colocar aqui. temática pra gente. Lari, a gente tá... Posso chamar de Lari? Eu já sou Pode, dessa que eu já pode, vou pode. ficando íntima. Pode chamar. A gente sempre escolhe uma bebida para receber as nossas convidadas. Certo. Esse aqui é um suco energizante, então ele tem maçã e ele tem também suco de tomate e outros ingredientes. Eu escolhi pensando muito em você como uma atleta do beach tênis. Olha. E aí a gente gosta de um suquinho pós-treino, assim, Com caprichado, certeza. né? Pré Então, também cai bem. então é um suquinho pensando nisso, Vamos né? ver se ele é energizante da sorte, que amanhã tem torneio. Opa! Vai dar. É muito gostoso. Show. Muito Muito tem bom. canela também. Agora que eu senti o sabor, eu Dá lembrei. pra sentir no finzinho a canela. Muito bom. Sim. Aprovado. Muito bom, então vamos começar a conhecer a nossa querida convidada. Sim. Lari, conta pra gente o seu processo de se tornar uma influencer. Eu falei um pouquinho esses dias até nas minhas redes sociais de como isso aconteceu de forma despretensiosa, né? De como foi uma coisa que eu acabava já fazendo pras minhas amigas, pros familiares. Aquela coisa de você usar alguma coisa e todo mundo... Nossa, onde você comprou? Nossa, de onde que é? E eu sempre gostei de falar, né? Não, vem cá, eu te levo, eu comprei em tal lugar, você vai adorar. Então, isso já era uma coisa minha, desde sempre. E aí, acabou que quando eu ia em algum prestador de serviço, que eu já era cliente, essas pessoas falaram, ai, Lari, posta uma foto, faz, né, coloca um videozinho. E eu postava, e quando eu voltava, eu falava, nossa, vieram 2, 3 amigas suas, né? Então, começaram a perceber que quando eu postava, rolava, né? Então, a moça que fazia minha unha falava, você não faz uma foto igual você fez da semana passada? Aí eu percebi que eles estavam tendo algum tipo de retorno. E até que o que eu digo, os meus primeiros clientes como influencer,
eu era cliente deles. Então, sempre foi uma divulgação muito realista e de algo que eu realmente gostava. Então, os meus próprios prestadores de serviço começaram a falar, Lari, e se você vier e eu der o serviço para você de presente, você não posta para mim? Que era uma coisa que eu já fazia. E aí eu comecei a fazer, e eles foram tendo retorno. E aí começaram a aparecer algumas marcas bacanas que eu admirava, algumas eu já era consumidora, outras não. Mas sempre naquela coisa de, vamos, eu te dou de presente e você faz, bem, bem tranquilo mesmo. Eu não conseguia ver isso como uma forma de ganhar dinheiro, né? Como uma profissão. Então, eu fazia porque eu gostava, de fato. Até que uma vez, uma loja me convidou e falou, Lari, posta pra gente, tal, a gente faz nesse formato de permuta, e me deu um valor X pra eu gastar na loja, e eu postei. E aí, é difícil isso, viu? Não são todos os clientes que te dão esse feedback de tipo, nossa, eu tive muito retorno com você. Alguns acabam não retornando como foi esse retorno ou não. E essa cliente me retornou. Uhum. E aí, em menos de 24 horas que eu tinha postado, ela mandou mensagem e falou assim, Lari, a gente ganhou mais de 100 seguidores na página. Nossa. E aí eu falei, poxa, 100 seguidores? Eu falei, caraca, são 100 potenciais clientes muito nichado, sabe? Ninguém começa a seguir uma página que não gosta ou que não tem pretensão de comprar, Sim. Né? Talvez eu não compre naquele momento, mas em algum momento eu vou adquirir aquele serviço, aquela peça, aquele produto. Uhum. E aí eu falei, é uma propaganda muito boa, porque são 100 clientes que vão comprar lá em algum momento, e se ela anunciasse no jornal, se ela anunciasse na TV, ela não teria esse retorno. Uhum. Porque eu, particularmente, não assisto mais TV hoje em dia, não sei como vocês são, mas eu acho que não é que não funcione, mas o marketing através das redes sociais é muito mais direto, ele fala muito na cara das pessoas, ele fala de maneira que conecta muito mais fácil com o seu público, sabe? Sim. Então, aí eu comecei a pensar, eu falei, quanto que uma pessoa pagaria para ter 100 potenciais clientes através de um anúncio na TV? E aí eu falei, não dá para fazer permuta. Sim. Não dá para eu trocar serviço nesse formato. Porque aí eu vi que, né, o meu público, as pessoas queriam o meu público. Uhum. As pessoas queriam aquela galera que estava me acompanhando e eu precisava cobrar por isso. E foi aí que eu comecei a tentar profissionalizar. Aí eu fiz um Media Kit, comecei a oferecer para as pessoas. Na verdade, eu acabava não oferecendo, mas aí quando eles me procuravam, eu falava assim, trabalho com divulgações. É minha profissão, tá aqui. Uhum. Né? Porque acabava rolando que no começo eu ficava perdida. E o pessoal fala, ai, como que a gente começa? Ficava perdida, porque aí o pessoal, posso te mandar não sei o quê? Eu, pode. Posso te mandar não sei o quê? Pode. Aí, às vezes, chegava em casa e tinha bolo, não sei da quanto, torta e não sei o quê. E eram coisas boas que eu dava uma pesquisada, se a pessoa ou já conhecia, enfim. Mas eu falava, gente, não dá pra ficar recebendo as coisas assim, aleatoriamente, sabe? Uhum. Porque aí as pessoas passam uma imagem também de tipo, ela vai, não sei nem se ela gostou ou não. Então, eu precisava fazer uma seleção melhor, né? Uhum. E aí, no começo, foi meio bagunçado, até eu conseguir estruturar e levar profissionalmente, né? E para passar credibilidade, que é o que eu acho que mais motiva as pessoas a continuarem adquirindo, né? Sim. Porque senão ela fala, putz, fui numa indicação da Larissa que era furada, e não vai mais. Então, eu preciso passar essa credibilidade. Então, esse processo foi de amadurecimento, né? De uma coisa despretensiosa que virou uma profissão. Uhum. Que interessante. Isso mais ou menos em que ano? Assim, você foi falando, foi mais ou menos em que época que você começou a estruturar? Começou a fazer as divulgações e depois quando você estrutura? Então, na verdade, começou pouco antes da pandemia. Aham. Então, parece que a pandemia foi ontem, mas já são 3 anos, praticamente, sim. né? Isso é bizarro, bizarro, né? Mas foi pouco antes da pandemia que eu comecei a trabalhar de fato com isso, né? Uhum. E foi fluindo. Durante a pandemia, eu achei que eu ia ficar bem... Eu fui para um começo, né? Vai cair muito. Mas foi ao contrário. Aumentou muito, porque as pessoas precisavam de vender online. Precisavam vender online. Entendeu? Elas precisavam divulgar. Então, quando eu achei que ia cair, deu um upzinho, sabe? E aí, a gente acaba tendo que desbravar aí a criatividade, porque o que fazer trancado em casa, né? Sim. O que postar trancado em casa. Eu não tinha mais... sabe? E tinha dia que eu não queria nada, sabe? Porque todo mundo teve altos e baixos na pandemia, né? Uhum. E eu com as 2 crianças em casa, tinha dia que era horário diferente de aula, eu ficava o dia todo por conta de aula online.
E eu falava, as pessoas não querem ver isso, mas é só isso que eu tenho pra mostrar agora, sabe? Eles querem conteúdo, não dá. Eu tô conteúdo professora, que eu tive que descobrir que eu era na pandemia. Então, foi bem desafiador. Mas depois disso, foi tudo fluindo mais naturalmente e rolando. Legal. E como que é pra você lidar? Porque assim, eu já te conheço de outros contextos, né? Sim. Já fui sua professora. Sim. E a gente tem a mesma esteticista, né? Beijo, Nádia. Beijo, Nádia. Como que é pra você lidar com o reconhecimento, assim? Porque eu imagino que como foi gradativo, Sim. talvez tenha sido um susto até você sair na rua, as pessoas te conhecerem e pedirem pra tirar foto. Como que é isso pra você, assim? Porque eu já escutei outras pessoas falando, né? Tipo, a Larissa Oliveira, a Lá Oliveira, a Lá Oliveira. E aí eu falava, nossa, tipo, conheço, né? Tipo, a influência Lá Oliveira. Eventualmente foi minha aluna. Conheço, já dei aula pra ela. A gente vai na Nádia, tipo, ok. A própria, tem uma priminha minha que ela falou, né? Nossa, a Lá Oliveira te segue, né? E aí eu falei, sim, ela foi minha aluna, né? Ela, nossa, ela posta umas coisas muito legais. Quase nem era das melhores, não sei. Era boa. Mas como que foi pra você isso? Assim, de repente se perceber reconhecida. Sim. Eu sei que você é mogiana, mas Sim. é outra coisa. É você... outra vibe. É. Mogi, a gente tem aquela coisa de que todo mundo parece que conhece todo mundo, Sim. né? E aí, no miolinho ali dos bares né, da região social ali, parece que todo mundo acaba se vendo e tudo mais, mas eu não tinha noção de que, tipo, eu não sabia quem tava me seguindo. Sabe? Na minha cabeça ainda era tipo, são os meus amigos, é a minha família, é o amigo da minha irmã que me conhecia da escola. Eu demorei pra entender que eram pessoas que eu não conhecia, sabe? Aí ia pegar os stories assim pra ver quem tava visualizando e até então você conhecer, conheço, já ouvi falar, nossa, não faço ideia de quem seja, não faço ideia de quem seja, não faço ideia de quem seja. Então isso foi uma coisa que eu demorei pra associar, sabe? E eu, particularmente, eu sou uma pessoa, né, que eu tenho dificuldade de tietar, né? De falar assim, vem fazer uma foto comigo, porque eu tenho vergonha, eu sou tímida. E eu acho que as pessoas ainda têm esse, não vou chegar. Mas rola muito de eu estar em algum lugar ou algum cliente fala assim, eu acompanho você, eu vejo você é modelo de tal lugar, né? Eu sigo você nas redes sociais, de perguntarem do Enzi e da Gi. Nossa, como que tá o Enzi e a Gi? E aí, Que são seus que são os meus babes. filhos, né? E aí eu fico assim, caraca, né? Nossa, eu vi a Gi e o Enzo que jogaram o primeiro campeonato de beach tênis. Ou, sabe, que tá fazendo balé, coisas do tipo, sabe? Então isso no começo me deu uma chocada. Da pessoa saber muito mais sobre mim e eu nada dela. Virtualmente, isso não me incomoda. Tá. Mas quando chega no tete a tete, pessoalmente, que a pessoa sabe muito sobre você, e olha que eu penso que o meu Instagram ainda tem um limite, assim, do que eu posto, sabe? Uhum. E mesmo assim, é bastante coisa pra quem não posta nada, né? Eu não sei nada da sua vida pessoal. Talvez você saiba muito da minha em comparação. Então, isso foi um choque no começo, né? Ou até falarem do Paco, que é o meu marido, né? E o Paco isso, o Paco aquilo, né? E recentemente foi uma corretora de imóveis no meu apartamento. Isso foi muito engraçado. Que ela foi no meu apartamento tirar umas fotos e tudo mais. E o Paco disse que quando entrou, ele não a conhecia. Mas ela falou, você sabe de algum apartamento à venda aqui? Ele falou, o meu. Ela falou, então será que eu não posso fotografar? Sem noção alguma, né? A pessoa que ele viu na rua, ele levou e subiu com a corretora. E ele disse que subia pensando assim, a Larissa vai me matar. A Larissa vai me matar. Porque eu não tava em casa. Mas ele disse que a corretora foi muito direcionada, tipo... Parecia que conhecia ele de alguma forma. E aí ele disse que subiu, quando chegou no nosso quarto pra fotografar, tinha um quadro nosso da família. E aí ela viu o quadro e falou assim, você é marido da Larissa, eu conheço ela. Aí ele falou, a Larissa vai me matar. Corretora, se você vender, tá tudo certo, não tem problema nenhum se você assistir esse podcast. Mas ele falou assim, Larissa, ela te conhecia. E eu acho que ela me conhecia do seu Instagram, porque ela olhou pra mim e ela falava com uma familiaridade, sabe? Então isso às vezes dá uma chocada, né? De entender a proporção de que pessoas que eu não faço nem ideia de quem sejam acompanham o meu trabalho. É muito bacana, né? É muito gostoso esse reconhecimento. Às vezes dá um choque. Mas em geral, eu tinha muita insegurança de tipo, o que as pessoas estão falando?
sabe? O que fulano tá falando? E aí, quando eu posto um story nada a ver, eu vejo que tem um monte de encaminhamento. Nossa, aquilo lá é paranoia, né? Porque eu falo, isso aqui não é coisa pra encaminharem. Por que estão encaminhando? Por que Pra estão quem? encaminhando esse conteúdo pra quem? Não tem nada demais, né? Uma dica, uma coisa... Aí eu fico pensando, será que eu deveria ter postado? Isso me atribulava muito no começo. Agora eu falo, putz... Às vezes eu faço isso também. Encaminho pra alguma amiga alguma coisa que não tem nada a ver, mas que pra gente faça sentido. Sim. Então eu tento, Tipo, ó, tá passando por isso também, né? tento tirar isso da cabeça, porque senão a gente fica meio paranoico mesmo, sabe? Dessa seleção do que postar, o que não postar. E às vezes as pessoas me perguntam, pedem uma dica, ai, como começar? Eu tenho vergonha e não sei o quê. Principalmente as pessoas que querem vender alguma coisa, né? Que o dono de empresários e tudo mais, eu precisava divulgar meu serviço, Lari. Como que eu faço isso? E eu faço esse trabalho de ajudar as pessoas também com as mídias sociais, né? O trabalho de marketing digital de alguns clientes que eu atendo. E aí eu falo, a primeira coisa que você tem que pensar é, você não tem que pensar em quem você conhece para gerar um conteúdo. Você não deixa de postar por causa das pessoas que você não conhece. Você deixa de postar por causa das pessoas que você conhece. Você deixa de postar por causa daquela pessoa que, sabe, que estudou com você, que te conhece, que te conheceu numa outra fase da vida, porque a gente vai mudando. Aí fala, nossa, aquela pessoa que me conheceu antigamente vai falar assim, ah, nada a ver, sabe? Ou você deixa de postar por causa do seu professor, né, de alguma pessoa que tá ali. Agora, quem você não conhece, você não tá nem aí. Porque a pessoa, o que ela vai ver ali é o que você quer que ela veja, entende? Então, é isso que eu tento falar para meus clientes. Esquece isso, você tá, sabe? Você vai postar para quem você não conhece. Você não quer clientes novos? Então, é neles que você tem que pensar. Esquece quem você conhece, que essa pessoa vai te dar motivos para não postar, né? Quem você não conhece vai te motivar a postar. Sim. Isso afeta de alguma forma a sua rotina familiar, assim, com seus filhos, com seu marido, pensando nas coisas que você posta? Olha, não, porque o Paco, ele não é um cara que ele gosta de ser visto. Tá. Isso em todos os âmbitos da vida dele. Ele não é uma pessoa que se expõe. Então, eu respeito muito desde o começo, mesmo porque ele não seria colaborativo, não seria legal se eu pressionasse, né? Não seria uma coisa que as pessoas gostariam de ver, de fato. Então, eu respeito muito ele, não exponho, sabe? Uma vez ou outra eu posto foto com ele, eu tenho que perguntar primeiro se ele tá de acordo com a foto. E as crianças, eu sempre deixo elas muito livres, sabe? O Enzo é um menino que não gostava de aparecer e tudo mais, e agora ele tá querendo fazer um canal no YouTube de futebol. Olha. Sabe? Então, quando eles querem, eles participam. Uma coisa que era difícil pra mim, pegar público que envolviam as crianças. Loja de roupa de criança, por exemplo, loja de calçado infantil, loja de brinquedo, eu já peguei. E aí eu tinha que contar com o bom humor deles pra entregar ou não. Só que o meu cliente não quer saber se as crianças estão bem-humoradas ou não. Se eu falei que eu vou postar dia tal, eu tenho que postar dia tal. Sim. E aí chegava no dia de postar, tava todo mundo de cara feia. Ai, hoje eu não tô afim. Ai, não sei o quê. Então, com criança, a gente tem que ter esse tato, né? Não dava pra pressionar, porque senão ficava muito ruim. Muito ruim, quando eu digo é muito ruim mesmo. Que nem aquele sabe? meme da menininha que ela era florista do casamento, vocês viram? Ai, sim. Que ela fala, minha mãe e meu pai me obrigou. E aí fala, joga a flor. Ela faz assim, pá. Exatamente isso. E criança, gente, não disfarça, cara. Quando eu não tô confortável, mas eu tenho que fazer alguma coisa, a gente tem, né, habilidades, a gente tem ferramentas pra mascarar a nossa insatisfação. Sim. Eles não têm filtro. Não. Então, assim, dá um sorriso. Enzo, por favor, filho, é importante aqui, você sabe que eu tenho que fazer. Tá, mãe, vai. Não dá. Então, quando tem alguma coisa assim, tem que ser uma coisa mais leve, sem esse compromisso de entregar o conteúdo tal com roteiro. Com roteiro é complicado com crianças. Quando é espontâneo, flui super bem. Eu fiquei pensando também, né? Você foi falando que você é uma pessoa tímida. E aí agora você foi falando Não disso. parece, né, gente? E aí você foi falando disso de ser reconhecida, como foi Sim. esquisito, né? Eu acho que é um limite difícil da gente identificar quando a gente precisa trabalhar nas redes, né? O ponto da conexão, porque para você se conectar com as pessoas, você precisa ser verdadeiro, você precisa trazer sua essência, né? E ao mesmo tempo, você precisa cuidar da sua privacidade. É Sim, um movimento super delicado, né? A gente como uma linha tênue. a gente como psicólogas, assim, quando começa a se posicionar na rede, nossa, isso dá uma confusão, porque tem muitas pessoas que têm um olhar assim, o psicólogo, aquela pessoa neutra, né? Não chora, é um robô. Isso, e a gente tem que ser acadêmico e técnico.
E eu não gosto de fazer assim nas minhas redes, né? Como ser humano sem perder a autoridade, né? Perfeito. Mas ao mesmo tempo é aquilo, você tem que ir pensando na sua responsabilidade do que você tá comunicando. E tem coisa também que você quer manter privado. Então, uma linha assim tênue, bem difícil. Queria saber pra você como você calibra isso, né? O ponto de ser verdadeira, se conectar com as pessoas, porque é importante ali, mas ao mesmo tempo cuidar da sua privacidade, né? Sim. Respeitar as outras pessoas envolvidas. Eu brinco que a minha psicóloga, né, em terapia, ela fala, antes de você me falar com o que você trabalha, conversando com você, eu não diria que você trabalha com isso. É difícil acreditar que você trabalha como influencer, com o nosso bate-papo, né? Com o que você me abre, com os seus receios, com as suas inseguranças, né? Porque a gente tenta passar... Eu falo isso, é uma verdade. As pessoas não querem ver gente triste na internet, gente. Elas não querem ver as suas fraquezas. Até querem ver suas fraquezas, ou porque se identificam, né? E aí tem várias formas de explorar isso. Eu sou marqueteira. Eu sou marqueteira. Antes de psicologia, eu foquei nisso. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu quero comunicar. Né? Eu tenho um quê de, tipo... Vamos trazer uma coisa de humor, de vida real e tudo mais, mas eu tomo muito cuidado com isso. Primeiro porque o meu foco sempre foi... nunca foi uma coisa, vamos fazer disso um trabalho. Eu já comecei de uma maneira despretensiosa. Então, eu falei, eu não posso deixar isso entrar na minha casa de uma maneira que incomode os demais ou que me exponha de alguma forma, sabe? Então, eu tenho algumas regras. Eu me posiciono politicamente. Eu me posiciono sobre coisas que eu não acho correta, mas sempre de uma maneira muito respeitosa a não criar embate com outras pessoas sobre isso, né? Então, eu nunca entrei numa treta da internet, por exemplo, que tipo, nossa, postou sobre fulano, postou sobre ciclano, ou entrou numa discussão, né? Porque é uma coisa que eu acho o cúmulo, você entrar numa página de uma pessoa que não conhece e se posicionar sobre uma coisa e reclamar nos comentários. Jogar isso hate. tem muito, jogar hate na pessoa, sabe? Então, eu acho isso o cúmulo do absurdo, é uma coisa que eu não faço, mas eu também não deixo de mostrar qual é o meu posicionamento sobre os assuntos que eu acredito de uma maneira respeitosa. E eu acho que isso é uma dificuldade que as pessoas têm de passar o que precisa ser passado de uma maneira respeitosa. Você pode falar sobre o que você quiser, se você não agredir ninguém, se você não, sabe, não criar uma situação constrangedora sobre isso, sem você ofender, né? E parece que isso é difícil, né? As pessoas conseguirem se comunicar de uma maneira respeitosa, o que pra mim deveria ser o básico. E você, falando dessas regras, né, que você foi criando para você mesma, eu acho também que é importante a gente pensar que é uma forma de comunicação. É claro que tem as pessoas que utilizam as redes como rede social mesmo, então tem um perfil fechado, aí tem só os seus amigos, é uma outra forma de comunicação, mas quando a gente decide divulgar alguma coisa, né, ou o nosso trabalho, enfim, você precisa ter uma responsabilidade da comunicação, né, como que as pessoas vão receber. Mas também é interessante, você falou, as pessoas não gostam de ver as nossas vulnerabilidades, e eu fico com uma sensação que quanto menos elaborada está essa vulnerabilidade, mais difícil dela gerar conexão, e quando ela está elaborada, ela gera mais conexão. É verdade. Então, se você viveu uma experiência e você esteve vulnerável, mas você fez ali, você já contornou. Tem uma superação no final. E você comunica, as pessoas se conectam muito, né? Agora, quando é uma coisa mais desconectada, assim, recentemente tive uma experiência, eu machuquei meu braço e eu sempre critiquei, eu fiz o que eu sempre critiquei. Você chorou? Não, eu acho a foto do hospital. Sabe a foto do soro? Quando a gente quer provar pro chefe que a gente realmente tá no hospital? Ou pra gerar ou é uma carência, a gente quer que as pessoas perguntem, mas o que você tem? Exato. E aí, o que aconteceu? No domingo, eu sofri um acidente 7 horas da manhã da segunda. No domingo, eu fiz um post falando, né, que a semana tinha sido mais difícil, que eu tava esperando, tava com muita energia positiva pra próxima, desejei uma ótima semana. E aí eu fiquei assim, revoltada. Eu falei, eu não acredito que, tipo, eu desejei uma boa semana e isso aconteceu. E eu falei, eu vou postar. E eu pus uma fotinho, eu desejei uma boa semana e ganhei uma fratura. Gente, foi tão interessante porque as pessoas fizeram uma mobilização tão gostosa. Eu me senti tão querida, porque todo mundo que acolhida, respondeu falou...
o que aconteceu, tudo. Aí depois eu expliquei o que aconteceu e todo mundo, eu espero que você fique bem. Que e tal. ajuda, que ajuda, que É, ajuda. recebi todos os tipos de ajuda, assim, foi muito gostoso receber Sim. o carinho, né? Mas eu fiquei pensando, porque é uma fragilidade que é ok, assim, eu não tava, tipo, mal, eu tava preocupada, eu tava tentando Sim. entender, mas enfim, eu tava ali seguindo tava bem. Eu fico pensando que nas ocasiões que a gente ainda tá muito ferido, e muita gente faz isso na internet. perigoso. Isso. perigoso. Geralmente vira contra, né, a Sim. pessoa. Porque daí vai vir o hater, o curioso, sei lá o quê, e vai distorcer, né? Eu acho que no seu caso, por exemplo, que foi um acidente e tudo mais, até uma coisa que, além das pessoas, né, ficarem preocupadas com você de fato, você pode falar o que aconteceu, o que você vai precisar fazer e tudo mais, né? E querendo ou não, mesmo que foi uma coisa totalmente intuitiva sua de fazer naquele momento, pode ajudar alguém de alguma forma, sabe? Agora, uma coisa, você falou que você nunca faria isso, uma coisa que eu penso que eu nunca farei, né? Tá chorando. Penso que eu nunca farei, pode ser que um dia eu faça, no calor da emoção de algum momento, postar um story chorando. Porque eu fico pensando, mas a pessoa tá chorando e resolve pegar o celular E gravar? e gravar? Parece uma coisa tão íntima pra mim que eu fico pensando, ou eu vou começar a chorar e eu pego antes de eu começar a chorar. Eu já vi gente gravando fico crise de pensando. pânico. E aí Isso é eu interessante. juro Me que dá eu... me dá gatilho Eu isso. julguei e eu pensei isso. Eu falei, mas peraí, a pessoa tá tendo crise de pânico, tá com medo de morrer e tá se filmando. E dá uns gatilhos na gente, que a gente fala, meu Deus, sabe? Dá uma ansiedade, a pessoa tá chorando, sabe? Uma coisa assim. Então, é uma coisa que eu não pretendo fazer, sei lá, gente. A gente não sabe amanhã, mas é uma coisa que eu fico pensando, não, peraí, eu não posso. Agora, depois que eu passei por uma situação, eu falo assim, gente, passei por uma barra, sabe? Aconteceu isso, isso e isso. Fiquei nervosa, nossa. Mas calma. É a questão do meu aborto mesmo, né? Sim. Quando eu passei por isso, jamais eu falei, não vou postar, pelo menos não agora. Eu não conseguia nem falar sobre isso sem Sim, chorar. Imagina sim. gravar e fazer alguma Externar. coisa. E aí, ano passado, eu fiz uma tatuagem que aí, ainda assim eu não consegui, assim, eu escrevi que era uma tatuagem que era representativa, mas eu não consegui explicar o real que significado. representava? Eu só consegui esse ano no nosso episódio de Que maternidade. eu assisti e foi incrível. Então, aí sim, porque eu já tava bem, né? Já tô em terapia já há um tempo, já olhei pra isso. Então, agora sim, eu entendo que é um processo que ele já foi superado. É uma coisa externa, já, que você consegue, né, falar. Mas na hora que eu passei, eu falei, jamais. No calor da Eu acho que emoção. esse até pode entrar aí nessas regras da gente pensar sobre a forma como a gente se coloca. Eu acho que coisas que você já teve um suporte, que você já elaborou, podem inclusive auxiliar outras pessoas, que acho que foi o contexto, meu né, Pri, do podcast, da sua fala, foi muito importante. Mas, quando você tá ali no olho do furacão, né, pode ser mais agressivo para você. E também eu acho que pode soar esquisito para os outros, né? Poxa, é o que você falou, a pessoa tá vivendo isso e tá chorando. Eu só aceito vídeo de pessoa chorando quando é pra xingar, mau atendimento aí, porque eu sou das que choram. Eu, quando tenho raiva, Você chora de raiva. eu choro. Então a pessoa falou, eu fui, e aí não me atenderam. Esses eu apoio, tá? Pessoal, pode gravar. Gente, eu fiz um drama também esses dias, eu confesso. Eu vi! Não sou de reclamar, Eu vi seu mas drama. eu precisava atingir a Claro de alguma forma. Sim, claro. Para de fazer a gente chorar. 3 meses sem internet, 3 meses. Meu eu tenho Deus. 5 contas no meu plano, 5. E aí eu fiquei 3 meses sem internet e eu tava muito puta, porque, gente, eu trabalho com isso o dia todo. Imagina. E aí eu pegava o celular do meu filho pra rotear a internet pro meu, de um plano que eu pago, e abria a reclamação na Anatel, Procon, e ninguém resolvia o problema. E aí teve um dia que eu chorei de raiva, porque eu esqueci o telefone dele, eu tava na rua, não conseguia pedir um Uber, eu já cansei, não vou nem falar que é mais humilhação pedir Wi-Fi nos lugares, que eu já cansei de me humilhar desse jeito, né, e chegar nos clientes e falar assim, eu trabalho com internet, com o seu marketing, mas tem como você me passar a senha do seu Wi-Fi? Gente, é humilhante, mas eu já tinha aceitado essa humilhação, mas o dia que eu não conseguia nada, chovendo, sem Uber, eu chorei de raiva. E aí, resolvi, depois do desabafo na internet, entraram em contato comigo, porque eu marquei Procon, Anatel, fiz um barulho. E o pessoal comentou lá no meu comentário, falou assim, resolve o problema da Larissa, que sacanagem e tudo mais. Eles resolveram de fato. Mas quando o rapaz me ligou, eu tava tão de saco cheio, eu falei assim, entra no meu Instagram e vê com que eu trabalho, cara. Eu chorei de raiva ontem, porque são 3 meses. Então eu fiz o meu drama da semana. Esse Foi a gente efetivo. apoia. Esse tipo de drama a gente apoia. Eu acho que chorar de raiva vale. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é importante a gente ir pensando nesses contextos. Agora com o TikTok, eu fico com uma impressão que os vídeos mais espontâneos são os que
Mais tem um alcance engajam. maior, né? E é muito interessante, porque às vezes é um relato de uma pessoa, né? A pessoa só tá contando alguma coisa e abre toda uma discussão e as pessoas vão pros comentários e eu tô percebendo que a gente teve uma fase do Instagram dos vídeos, assim, muito sofisticados e agora a gente tá voltando pra uma coisa assim, a Espontâneo. espontaneidade, né? Não, tanto é que os meus vídeos mais elaborados, né? Tem cliente que precisa de um vídeo mais profissional e aí eu contrato uma pessoa pra fazer os vídeos e tudo mais. E às vezes eles têm um alcance menor dos que são assim. Entendeu? Tem vídeo que viraliza que é uma pessoa chamando a outra na rua. Exato. Como explicar? Como explicar? Como Como que eu explicar? explico pro meu cliente, né? Pros que eu atendo como que eu faço marketing deles, como que eu vou explicar que um vídeo dele fazendo uma dancinha vai dar mais certo do que um vídeo dele explicando exatamente como que funciona o produto dele, sabe? É difícil explicar isso pro cara, que ele fala assim, você tá brincando que eu vou ter que dançar. Fala, não, você não vai dançar, mas funcionaria se você dançasse, sabe? Então é isso, a gente tem que se adaptar, na verdade, né, a essas mudanças aí. E como que foi pra você, assim, pegando um gancho da sua história, ir pra psicologia, né? Que eu acho que as pessoas ouviram, né? Nossa, psicologia, quem segue você também sabe o que você faz. Sim. Então, como foi pra você isso, a escolha da psicologia? Eu sempre admirei muito a profissão. Eu sempre gostei demais. E eu sempre senti que eu sempre fui voltada para essa parte mais humana, né? De relacionamento, a parte social. E acabou que eu não consegui fazer isso. Não foi o meu primeiro plano a seguir, né? Porque quando eu acabei passando no vestibular, né? Na época não tinha condições de pagar faculdade nenhuma, né? Eu vim de uma casa que são 4 filhas e a minha mãe. Então não tinha essa condição de pagar faculdade. Eu só faria faculdade se eu conseguisse bolsa. E eu consegui. Só que no mesmo dia que saiu o resultado do vestibular, saiu o teste de gravidez. Eu descobri que eu tava grávida do Enzo. E aí foi aquela loucura, né, e tudo mais. E quem tá aí vestibulandos e tudo mais, né, pró-unistas, sabe que se você começa a faculdade e ganha uma bolsa, você não pode interromper, né? Você não tem como trancar. E eu fiquei pensando, como que eu não vou trancar? Quem vai cuidar do meu filho, né? Eu não sabia da rede de apoio que eu ia ter do meu marido, da minha sogra. Minha mãe trabalhava muito na época, mas eu me vi muito sozinha. E aí eu falei, eu não posso perder a oportunidade daqui a um ano de tentar de novo. Então eu nem me matriculei. Porque eu falei, eu não posso deixar de tentar de novo o ano que vem, porque na minha cabeça nunca foi uma opção não estudar. Né? Eu sempre tive essa certeza, né? Desde pequenininha eu sempre não era uma opção pra mim não estudar. Minha mãe não tinha faculdade, meu pai não tinha faculdade, meus tios não tinham faculdade. Então como? Tem que estudar. Eu sempre pensei nisso. E aí eu não me matriculei. E aí quando o Enzo tava com 1 aninho e pouco, eu voltei pra faculdade. Mas eu ainda precisava cuidar dele. Então eu voltei na versão à distância, EAD. E na época não era um curso, né? É uma área da saúde, não existe a distância. E é completamente compreensível. Eu entendo perfeitamente agora o porquê não, agora estudando. Mas administração era uma coisa que rolava. Na verdade, primeiro eu fiz processos gerenciais, e aí eu me formei e eu senti que ficou faltando. Eu senti que o curso não foi abrangente o suficiente. E na época a administração fazia sentido, porque meu marido estava abrindo uma construtora, então ele ficava na obra, eu ficava fazendo toda a parte administrativa. Então a administração calhava, sabe? E aí ele falava, mas você já fez uma, né? Eu falei, não, mas tá faltando, tem um monte de coisa aqui se eu soubesse, eu acho que eu otimizaria o nosso trabalho, seria bom, né? E aí eu fui pra DM, me formei também, mas já me formei sabendo, Deus, se eu tiver que fazer isso pro resto da minha vida, eu vou morrer, sabe? Eu juro, eu fazia as coisas assim, eu levei o curso de uma maneira muito fácil, não foi tipo, nossa, eu sofri, foi difícil. Não, eu levei, mas era triste, era sem sal, pra mim não fazia sentido, não brilhava meus olhos, sabe? Eu lembro quando eu tava aprendendo a fazer balanço financeiro, aí eu ficava, caraca, não é possível, eu vou ser totalmente frustrada se eu tiver que trabalhar com isso depois, sabe? Mas eu terminei, porque eu tenho um problema de... Eu demoro pra desistir. Eu demoro pra Começou, desistir. precisa terminar. Mas isso me pouparia de tanta coisa, se eu conseguisse abrir mão. Não tá dando certo, abre mão, mas eu tenho uma dificuldade em desistir das coisas absurda, assim, muito difícil. Que tá sendo tratado. Mas eu não conseguia desistir. Eu falei, não, eu vou terminar agora, vou terminar, e terminei. Mas com essa sensação de frustração mesmo. E assim que eu saí, depois eu fui trabalhar numa empresa grande aqui de Mogi, na parte financeira. E eu fazia isso, era muito tranquilo, mas eu
a perspectiva de crescimento, né? Essa meritocracia na prática não é bem real, né? Eu falava pro Paco, Paco, analisando, para eu ser promovida nessa empresa, eu só preciso tirar o meu chefe que tá há 15 anos no lugar. Porque não tinha uma posição pra eu assumir. Ou era minha ou era do meu chefe. Que ganhava 10 vezes mais e tava, sabe, há 15 anos. Então, eu falava, aí eu cheguei num papo bem transparente, sofrendo. Eu brinco com os meus amigos que eu falava, alguém pode ir se demitir no meu lugar? Eu não conseguia ir lá e pôr um ponto final. Que eu ficava assim, meu Deus, mas eu queria tanto, né? Eu sentia que ele confiava tanto em mim, sabe? Eu fazia tão bem aquilo. E aí, como que eu vou falar, não quero mais? Eu me sentia falhando com o meu chefe, que provavelmente não tava nem aí pra mim. Sabe? Eu fiquei 3, 4 meses no emprego. E aí eu falei, olha, eu vou sair porque eu não me imagino fazendo isso todos os dias pro resto da minha vida. Era um trabalho meio mecânico, que eu não precisava de criatividade, eu não precisava pensar no que eu tava fazendo. Acho que era principalmente isso, eu não precisava pensar. Era executar, né? Faz conta, executa, não sei o quê. E eu acho que tem gente que nasceu pra isso. Com certeza. Eu não acho, tenho certeza. Mas eu não, né? Eu me sentia numa caixinha ali, eu me sentia pequena, me sentia assim. E aí eu resolvi sair, e foi um ano que eu não comecei a faculdade de psicologia logo em seguida, mas eu pensava, amadurecia. Aí psicologia ou direito. Eu sempre tive muita vontade da psico, né? Mas foi um ano que eu me dediquei muito ao beach tênis. Eu falei, nenhum dos dois. Eu vou respirar aqui. Né? Tava com uma vida relativamente tranquila em relação a me permitir fazer isso, ficar com as crianças e tudo mais. E me dediquei muito ao beach tênis nesse ano, porque foi um ano que eu queria ser primeira... A gente colocou na cabeça que a gente queria ser o primeiro colocado do ranking estadual de São Paulo. A gente quer ficar entre os melhores do ano. Então, eu joguei em todos os lugares possíveis e imagináveis de São Paulo nesse ano. E foi o ano que começou a voltar da Covid, e foi o ano que eu peguei Covid. E eu já tinha jogado muitos torneios quando foram reabrindo as coisas. E eu ficava chocada que eu não tinha pego ainda. E foi na época que começou a vacina, né? Só que a minha idade ainda não tinha chego. E na semana que chegou a minha semana de me vacinar, eu fui jogar um torneio em Curitiba. E foi quando teve aquela versão master da Covid. Como... A nova variante, A variante, que era... Não faço... Já esqueci, não ainda me bem. lembro. Está no passado, mas eu lembro que teve Omicron. uma... Omicron, isso. Teve uma variante muito pesada aí da Covid. E eu fui jogar esse torneio em Curitiba e teve um surto lá, em Curitiba. Isso porque a gente pegou um frio de -2, nevou lá nessa época. E aí, juro, voltou pra São Paulo umas 20 pessoas com Covid. E eu fui uma dessas pessoas que pegou. E aí eu tentei, como eu já fiquei muito mal no começo, eu tentei me isolar das crianças e do Paco. Então eu fiquei trancada no quarto e eles no apartamento pequeno. A gente não tinha se mudado ainda. E aí eu fiquei no quarto e depressão total. Eu fiquei muito mal. Não imaginei, eu queria descansar, né? Ver todas as minhas séries. Eu não tinha vontade de ligar a TV pra ver uma série, sabe? Foi muito frustrante pra mim. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei um mês mal de Covid, porque eu tive uma pneumonia. E aí eu sou daquelas que vou pro hospital em último caso. Então eu ficava assim, é normal, é sintoma de Covid. Normal tossir. Normal ter febre de 40 graus 4 dias. Porque eu tô com Covid, sabe? Eu tô com Covid. E minhas amigas, assim, tenho amiga médica que falou, não, toma uma vitamina aí, as vitaminas C aí, é antitérmico, que você vai ficar boa, você é saudável, você é forte, e não sei o que, ativa, vai ficar tudo bem. E aí eu não queria fazer corpo mole, mas eu tava muito mal. E eu demorei pra ir pro hospital. Até que eu comecei a deitar, e quando eu tava deitada, faltava o ar. Aí eu ia tomar um banho, eu puxava o ar, voltava tossindo, sabe? Aí eu falei, Paco, acho que é hora de ir no médico. Já tava 7 dias, assim, né? Sim. E aí, quando eu fui, já tava com pneumonia. Então, a minha Covid demorou muito pra melhorar. E nesse leito covideiro do meu quarto, eu falei, eu vou me inscrever na faculdade. Era julho, né? Sim. Eu vou me inscrever. Eu vou fazer, eu tenho certeza, refleti muito sobre, é agora ou nunca. Tanto é que eu fiz minha inscrição na faculdade por WhatsApp, né? Já paguei por lá.
E já ia começar aula na semana seguinte, eu falei, olha, não consegui no comecinho, porque eu tô me recuperando da Covid. E foi assim. Aí o Paco, mas por que você tá fazendo? O Paco, ele é daqueles que ele me incentiva muito, mas eu não faria no seu lugar. Eu vou estar do seu Sabe? lado, mas Eu acho que você tá viajando muito. Ele, não, deixa isso pra lá, Mas sabe? explica um pouco mais disso, assim. Por que naquele momento... O que você acha que clicou pra você naquele momento? Primeiro que eu tava muito deprimida na questão do, tipo, o que eu quero fazer pra minha vida pro resto da vida? Sim. Eu gosto do meu trabalho hoje, mas não é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Sabe? Se você me falar, daqui 10 anos, como você se imagina? Eu não me imagino como influencer. E não porque eu não gosto. Isso tá sendo bom pra mim nesse momento. Mas eu me imagino alcançando pessoas de uma maneira diferente. Sabe? Eu acho que o que eu posto ajuda pessoas, de verdade. Inspira pessoas de alguma forma. E eu sempre falo isso. Sempre vai ter alguém que vai se inspirar em você de alguma forma. Alguma coisa se inspira alguém, pode ter certeza. E às vezes eu inspiro gente de umas maneiras que eu nem imaginei que eu ia inspirar. Entendeu? Mas não é dessa forma que eu quero impactar na vida das pessoas. Eu quero uma coisa mais ativa, sabe? Eu quero estar ali. E se eu puder fazer isso porque eu amo e ser minha profissão e ganhar dinheiro com isso, perfeito, sabe? Então, a longo prazo, eu precisava de um plano. E a psicologia veio perfeitamente pra mim, nesse sentido, sabe? E desde o primeiro momento, sempre foi uma coisa que brilhou muito meus olhos. E aí, eu vi o pessoal, né, na minha sala tem uma galera que é um pouco mais jovem. E aí, às vezes eu via eles com algumas dificuldades, assim, e tudo mais. E eu ficava pensando, como não faz sentido isso pra eles? Sabe? E aí o professor falava... Eu penso isso todos os dias. Sabe? E aí, às vezes... Como que ele não saca isso? Sabe? Aí eu vejo os professores dando aula, assim. Sim. Foi um caso tanto de amor no primeiro semestre, que aí os professores davam aula e falavam umas coisas e eu falava, é lógico, isso faz muito sentido pra mim. Eu dei aula no primeiro semestre, gente. Entendeu? E aí, ainda a disciplina da Pri falava sobre desenvolvimento humano. E começou a falar desde da concepção, né, até o desenvolvimento do bebê e tudo mais. E os meus amigos, né, com 17, 18 anos, não fazem ideia do que é um bebê crescendo na sua barriga. Eu faço. Então, parecia que ela estava falando comigo, sabe? Eu vivi todas as fases, né? Da gestação, do puerpério, do desenvolvimento da criança, quando a criança começa a andar, quando ela começa a fazer isso. E aquilo, né, parecia um livro aberto da minha vida, porque eu acompanhei cada fase dos meus filhos. Sim. Então, tudo foi muito bem aproveitado pra mim. Eu realmente faço porque eu amo muito. E tudo faz muito sentido. Eu brilho meu olho e falo, é lógico que é assim. É lógico que funciona desse jeito, faz total sentido. Então, é muito gostoso E desde o começo o Paco falava, você se encontrou mesmo, hein? Que ele não botava muita fé, né? Ele ficava, você tem certeza? Aí ele falava, e quando eu chegava cheio de coisa, ele, você tá gostando mesmo, né? Eu falava, é o meu número. Parece que eu nasci pra isso, eu brincava com ele. Porque realmente, quando dá um match, assim, é como se eu tivesse dado match no Tinder da profissão. Sim. Que eu falei, é isso. Então é assim que a gente se sente quando a gente se encontra. Eu acho que eu me encontrei. Bem legal. A gente tem falado isso quase todos os episódios, porque a gente vai conhecendo a história das nossas convidadas e como elas vão se desenvolvendo na carreira. Mas a importância da gente ir se permitindo fazer esses questionamentos, né? O que eu quero fazer, por quanto tempo eu quero fazer, porque é esse olhar para um desejo de futuro que ajuda a gente a organizar alguma ação aqui no presente também. Sim. É claro que a gente não precisa ficar só ansioso com o futuro, mas é importante, né, ter algum objetivo. E às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas de abraçar esses questionamentos, né? Como é que eu tô agora e como eu me imagino lá na frente e o que eu faço agora para que lá na frente eu consiga colher, né? E até de entender, assim, que a gente tem que ser flexível também. E a gente tem que ir acolhendo os nossos próprios processos, né? Porque a Larissa de 17 anos não conseguiu entrar na psicologia, né? A Larissa de agora está na psicologia. Então, será que se a Larissa de 17 anos tivesse entrado, as coisas teriam acontecido dessa forma? Provavelmente não. Provavelmente teria sido tudo diferente, né? Então, é importante a gente flexibilizar, porque fica uma pressão, né? De eu preciso decidir agora o que eu quero pra minha vida. Não, você vai decidir agora o que você quer pra sua vida agora. E amanhã pode ser que você mude, né? As experiências vão levando a gente, né? Por caminhos, né? Isso aconteceu comigo, com você, né? Por exemplo, a gente teve a ideia de abrir um podcast esse ano, né? De, assim,
do nada. Um monte de gente fala, nossa, do nada, Pri. Tipo, como assim, né? A gente quis, a gente conversou e fez sentido, né? E fez sentido ser com a Fabiola, né? Eu também conheço milhões de psicólogas, né? Mas fez sentido ser com ela. E amanhã outra coisa vai fazer sentido. Então, é legal a gente ir respeitando os nossos momentos e se acolhendo nesses momentos também. E acho que uma coisa que também que é importante, que acho que as pessoas devem ter curiosidade em relação a você, é o momento offline, sabe? Como você consegue se desconectar? Porque tem uma pressão muito grande por ser seu trabalho, né? Sim. Por ter que produzir conteúdo e tudo mais, né? Ter os seus clientes, mas acho que é importante também ter um momento offline. Acho que o momento de trabalho só faz sentido, a gente só tem sucesso porque tem o offline. Sim. Conta um pouquinho pra gente como é seu momento offline, assim, o que você faz? Realmente o celular é uma coisa que você consome enquanto no offline ou não? Ah, não, enquanto eu tô offline eu quero deixar o celular de lado, eu quero fazer outras coisas. Como que é pra você isso? Isso é uma coisa que eu falho muito e que o Paco me cobra muito e as crianças me cobram muito e eu me sinto péssima. E uma vez por mês o Paco fala, uma vez por mês você chora. Porque é muita culpa, gente. É muita culpa realmente você querer entregar o seu melhor em todos os aspectos da sua vida e não conseguir. Mas acho que a culpa maior é da maternidade. É uma coisa de tipo, putz, tô vacilando, sabe? Eu tinha que ser melhor, eu tinha que ser mais presente. Eu tinha que... É uma vontade tão grande que eu tenho de ficar no absoluto nada no celular. Mas eu tinha que... Sabe? Isso é uma culpa que me persegue. Porque no meu Instagram, hoje em dia, eu posso falar que eu me dedico 30% às divulgações no meu Instagram. 70% são dos meus clientes. Então, ou eu tô no meu cliente pra cuidar do marketing próprio deles, né? Isso como agência de marketing. Ou eu tô gerando conteúdo pra ele na rua, na loja dele, ou eu chego em casa, eu preciso editar esse conteúdo, eu preciso editar os vídeos, eu preciso editar as fotos pra poder reenviar. Então, é 100% no celular e no computador do meu trabalho. E aí, no tempo livre, você se pega fazendo o quê? Se atualizando. E o meu me atualizar é ver, nossa, isso aqui vai ser bom pra fulano, isso aqui vai ser bom pra ciclano. Então, o meu me atualizar nem tá sendo um momento só pra mim, né, digamos assim. E a gente gosta, né, de dar uma curiada no meu tempo livre. Só que como eu fico aqui pra trabalhar e o meu tempo livre eu vou passar aqui, acaba que parece que eu tô o tempo inteiro no celular. E é uma coisa que eu já identifiquei isso, tô tentando melhorar. Eu e o Paco, a gente tem tentado criar algumas regras que a gente não tá conseguindo seguir. Mas do tipo, olha, 8 horas da noite desliga o celular, fica até as 10. Porque eu trabalho, né, de noite, ou vou fazer trabalho da faculdade, alguma coisa do tipo. Então, aí eu coloco as crianças às 10 na cama e depois desse período, vamos tentar ficar livre. Essa é a tese. A prática não tá rolando de forma... Ainda. Mas a gente já tem essa ideia de executar isso dessa forma, porque eles me cobram muito. Tipo, sai do celular, você só fica no celular, não sei o que. Isso rola, sabe? E a válvula de escape mesmo é quando eu saio pra rua e vou jogar, alguma coisa do tipo, que aí eu consigo, de fato, desconectar. Né? Quando eu tô com os amigos do beach tênis, eu consigo desconectar, porque ali não é isso que tá rolando, né? A gente vai viver aquele momento ali. Mas em casa é um desafio muito grande desconectar, é muito difícil. E o beach tênis, além de ser sua prática esportiva principal, também é uma atividade em família, né? Você disse. Sim. E foi expandindo, né, o beach. Porque eu comecei sozinha, com a cara e com a coragem, e eu ouvi o pessoal falar, nossa, legal isso aí, nunca tinha ouvido falar do beach tênis. E eu não conhecia absolutamente ninguém. E é difícil você ir sozinho pro beach tênis, né? Hoje em dia sempre vai um amigo, vai fulano, deu uma popularizada, né? Aí eu brinco que a gente começou a jogar um pouquinho antes de ser moda. Mas deu uma popularizada, só que eu não conhecia ninguém. O esporte realmente era completamente novo pra mim. E aí eu fui lá, falei, como que faz pra fazer uma aula aí? Me mostra como que funciona. Já peguei uma raquete, já comecei a fazer aula. E aí vicia, né? É um bicho que te pica, que você fica psicótico. Você só pensa em beach tênis, você só pensa nisso e você quer viajar nisso o tempo inteiro. E o Paco não entendia como que eu podia passar 4 horas num lugar jogando, né? Que entre os jogos você ainda espera a sua vez, rola o bate-papo. Aí eu falei, ou eu trago ele pro beach tênis também, ou eu vou ficar solteira, porque ele não vai entender que eu preciso ficar 6 horas jogando num sábado, sabe? E aí depois de um tempo eu consegui convencer ele a vir pro beach. Ele joga muito melhor que eu hoje, que ele
é um homem, tem testosterona, tem mais habilidade, é mais alto. Ele vai muito bem. E agora as crianças estão vindo também, já jogaram os primeiros torneios deles de beach tênis. Eu descobri que é muito mais difícil assistir as crianças do que jogar. Assistir as crianças é terrível pra mim, terrível. Em relação à ansiedade? Nossa senhora, não tem comparação. Eu prefiro jogar e perder 15 vezes do que ver as crianças assistirem. Pelo medo deles perderem. Eu fico com dó. Eu fico morrendo de dó, porque eles se frustram pra caramba, mas é engraçado porque agora eles choram horrores, mas eu sei que eles vão chorar horrores mais umas 5 vezes e daqui a pouco eles vão ter aprendido a lidar. Eu queria ter feito algum esporte quando criança, porque é excelente pra mentalidade, pra aprender a lidar com a frustração. Motivar, pra se ficar determinado a melhorar. Eu queria ter praticado esporte quando criança, porque pra mim, nossa, no começo era terrível. Jogar torneio e tudo mais, eu sempre tinha dor de barriga de chegar no torneio 1 hora antes pra poder ir no banheiro, porque mexia com o meu intestino, com tudo de uma forma de ansiedade, né? Então demorou pra eu lidar com isso. E o Paco sempre tranquilaço, sabe? Ele não sei por que você fica nervosa. Por quê? Porque competiu desde criança. Jogou futebol, fez natação, fez tudo, né? Fez atletismo. Então, ele aprendeu a lidar com essa ansiedade, que eu não sabia lidar. Eu não tinha feito nada, nem correr, que era só pôr um tênis e sair na rua, sabe? Então, foi tudo muito novo pra mim, essa sensação, sabe? Eu ficava, ai, meu Deus, parecia primeiro encontro, sabe? Aquela ansiedade. Então, hoje eu já aprendi a lidar, né? Fico triste quando perco, arrasada, mas essa ansiedade de passar mal que eu tinha amenizou. E as crianças, eu acho que tá sendo um trabalho que vai ser bom no futuro. Acabou se tornando uma ferramenta aí para lidar com essa questão do online e offline, né? Eu acho bem legal você falar que é uma coisa difícil, porque eu acho que a gente tem um consenso, assim, teórico, de que a gente precisa reduzir consumo de rede social. Acho que tá todo mundo um pouco entendendo e pensando isso. Mas a prática disso é muito complicada, difícil, né? gente. A gente que acaba atendendo o adolescente, crianças também, eu vejo assim, os pais chegam com essa demanda, olha, o fulaninho, a ciclaninha, ele não sai do celular, ele fica no tablet o tempo todo. E a gente tenta reduzir, tá muito difícil, ele não cumpre o combinado. E eu sempre proponho, falo, faça um combinado de todos. Tem que ser geral. Né? Então, vamos reduzir todo. E aí, vocês experimentam e depois me contam, né? E aí, muitas vezes os pais voltam e falam, nossa, Fabiola, infelizmente a gente não conseguiu. E aí, eu trago isso. É porque ele é feito pra gente não conseguir. A engenharia psicológica das redes sociais, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto o dilema das redes. Mas, assim, a estrutura do smartphone é feita pra isso. Pra você entrar lá e ficar. Então, qualquer estratégia que a gente for pensar de redução, a gente tem que entender que vai ser difícil para nós mesmos, né? E vai ser difícil para o outro. E esses recursos, né? Quando você falou do beat, quando eu tô lá e realmente eu desligo, é isso que é importante, a gente também encontrar prazer, dopamina em outras experiências, porque além da gente ficar muito, a gente reduziu também o campo de experiências, né? Então, muitas pessoas não têm outra atividade, não é engajada em nenhum tipo de hobby, não tá em um grupo, né? Que você foi falando, a gente fica lá, a gente faz amizades, sim. né? Então, eu acho que são recursos importantes pra gente pensar nessa gestão e também ir tentando burlar o algoritmo, né? Eu fiz recentemente um Instagram separado do meu Instagram, que eu trabalho, mais para eu assistir vídeos de cachorro, sendo bem sincera. Tá falando sério? E acompanhar a vida da minha família e amigas. Porque o outro Instagram tem muita informação. E é o que você falou, muita informação profissional. Sim. Então, eu tô lá no meu momento que, sei lá, eu queria estar dando risada, vendo videozinhos de cachorro. E eu tô vendo uma ideia de vídeo que é interessante, uma perspectiva que é legal, uma indicação... Eu tô trabalhando, né, ainda. Então, mas essa experiência... É uma ótima ideia pensando agora. Tá sendo muito legal, ideia. porque daí ele é um Instagram enxutinho, assim, eu sigo poucas pessoas, mas são as pessoas que eu quero muito ver. E aí voltou a ser a experiência de rede social, porque daí eu tô lá vendo a minha família. Sim, é o seu momento offline. Nossa, é uma excelente ideia. Porque a minha dificuldade é essa, porque quando eu vou relaxar, eu só tenho conteúdo voltado pra isso, Trabalho. Marketing digital, eu fico, meu Deus. Porque o algoritmo vai Eu direcionar não isso pra desconecto. você, né? Nossa, excelente ideia. E aí, só de fazer esse perfil... E aí, é isso. Quando aparece alguma coisa de psicologia, porque às vezes ele me descobre...
Eu marco lá que eu não tenho interesse. Aí tem essa Olha, que coisa inteligente. de um uso ativo, né? De você usar os recursos que a rede te dá pra você modelar um pouquinho. Porque senão, realmente, a Então gente você é tem pego. muito vídeo de cachorro. Muito, assim, basicamente. Eu meu gosto TikTok... de gatinhos. Ai, sim. E bebê coreano. E ainda tem o meu guilty pleasure, que é ver extração de cravo. Nossa, Você sou gosta? apaixonada. E somos uma legião, viu? Porque eu vejo os vídeos, tem milhões de curtidas. É Nossa. satisfatório. Parece que, né, a pele tá limpa. Cada um com uma maluquice, né? Mas eu Cada um com uma gostava de maluquice. ver sabonete. Vocês já viram Sim. vídeos assim? Que eles cortam o Amo. sabonete. Gente, como explicar que eu gosto de ver isso? sem não parecer eu acho normal. que eu gosto só de ver vídeo de gatinho. Gatinho. Só. É. Ah, eu gosto de vídeo de comida também. Não cozinho nada do que eu vejo, mas acho Ah, legal eu de faço ver. às vezes umas Você faz? receitas. É que a gente vê as Mas tem que ser receitas e fácil. fica pensando assim, ó como ele faz fácil, impossível, não fica Ah, não, bom. o meu Aí fica critério é horrível. tem que ser fácil com ingredientes fáceis. Não pode ser nada assim que, tipo, macadâmia, sabe? Ou um negócio que assim. Que você vai ter que eu ir vou lá ter em que São Paulo na comprar. zona cerealista comprar. Não, tem que ser algo que venda no Alabarce De e na preferência. vida natural perto de casa, assim. Não dá pra ser nada. Você tem limites nessas receitas É, aí. mas é importante isso, a gente aprender também a burlar para ter um uso. Eu acho irrealista a ideia de, não, a gente tem que abolir, tem que ficar sem rede. Eu acho muito Extremista, difícil. né? E acho difícil. A gente tem que também estar. É uma realidade, né? Da Sim. nossa experiência atual. Mas existem estratégias que a gente pode usar. Para algumas pessoas é um pouco mais fácil essa coisa de cortar. E eu não, eu sou presa fácil. Então eu tive que criar estratégias, mecanismos, porque Não. senão eu mergulho e lá eu Eu fico. tava brava que as crianças estavam muito no celular. E o Enzo, ele tá com 10 anos, né? Uhum. E eu tô, né, com aquele sentimento de, tipo, ele quer ficar no quartinho dele jogando videogame. E eu, ao mesmo tempo que eu quero dar privacidade pra ele, eu não quero. Entendeu? Eu quero tirar ele de lá pelos cabelos. Você não vai ficar aí, entendeu? Vai Você jogar uma bola. Você vai socializar. Mas por que ele tem que socializar na hora que eu quero que ele socialize? Exato. E você não pode socializar com ele na hora que ele quer também, né? Eu tô no celular o tempo inteiro. Como que eu vou falar pro moleque que não pode ficar? Sim. Então, isso da gente tentar ficar... Aí, uma dificuldade que a gente tinha. Uma coisa que a gente respeita. Isso tem que ser respeitado, porque senão dá pau. O filminho em família não pode pegar no celular. Na hora que um pega, já começa... Começa, nossa, uma tragédia em casa, sabe? E aí, às vezes, tá no filminho em família, num horário que eu não podia ainda estar no filminho em família. Eu precisava de mais meia hora. Aí eu fico meio assim, aí eu pego assim... Na hora que a Giovana vê que eu peguei o celular... Ô, pai, a mãe tá pegando o celular! Aí o Paco já fica... não dá pra fazer nada com você. Eu falo, toda vez é isso. Não, eu já tô desligando, não sei. Porque a gente tentou o filminho em família, pegar o celular, é treta. A gente tenta se esforçar pra, pelo menos nesse momento, ficar sem. E aí, tentar colocar aquela ideia na prática de todo mundo ficar sem. Mas é tão difícil os 4 ficarem sem, que cada um tem o seu celular, né? Mas a gente tenta, a parte vamos assistir algo junto, eu acho que é um momento que quando eles crescerem, eles vão falar, filminho em família é sagrado, sabe? Legal. Até quando a minha irmã vai pra casa com meu cunhado, que a gente começa a assistir, se eles pegam, o Paco, eu não assisto mais nada com vocês, estou avisando. Se vocês pegarem o celular de novo, acabou. Então é uma regra. O meu controle com rede social começou com eu eliminando notificações. Sim. Porque como a gente recebe muita... Sábia. alunos e pacientes, aí tem amigos e tem família, aí tem crushes quando a gente tá solteira. Então, é muita notificação de muita gente. Então, me Deixa dava... habilitada só dos crushes. Não tá valendo a pena também, não. Nem isso. Então, às vezes, eu queria só ver que horas era, sabe? Eu só queria ver que horas são, e aí eu olhava lá, tipo, tinha lá um monte de notificação. Então, aquilo me dava uma agonia, eu não conseguia pensar em ir dormir antes de responder tudo, sabe? E se eu não respondia, eu precisava pelo menos olhar, ler e marcar lá como não lido. Sim. E aí depois já pensar como que eu vou responder isso. Porque senão isso me deixava muito angustiada. Aí em terapia, porque assim, o sono sempre foi uma grande dificuldade na minha vida. Sério? Eu aprendi a regular meu sono ano passado. Então, ano passado, com 35 anos, eu consegui regular meu sono. Eu sempre estava estudando sobre sono e vendo, e aí eu falei, putz, o celular tá me atrapalhando. Agora é o celular. Porque antes eu não sabia, né? Mas eu achava que eu era noturna, porque eu achava que existia gente noturna, né? Não, funciona melhor à noite, funciona melhor de madrugada. E aí agora eu vejo que não. Se a gente não é capaz de enxergar à noite, então não existe gente noturna, né?
Então, eu fui vendo isso e aí pensando, tá, agora eu preciso, então, adequar os meus horários. Só que aí, eu ia deitar no horário que eu tinha programado certinho, só que o celular lá do lado, e aí as notificações chegavam, e aí eu queria ver que horas que era, e eu olhava, putz, mas essa pessoa é rapidinho de responder. Mas isso é só pra enviar um arquivo, né? Já tá corrigido, é só Aí mandar esse quando vê, material. virou refém de novo. Aí o que eu pensei? Eu falei, não, posso ter notificações. Então, eu não tenho notificação de nada no meu celular. Então, abre, ó, só tem a foto do mingau. Ó. Ai, mingau, fofo. coisa mais linda. Só a foto do mingau e a hora do dia. Sim. Só. Gente. Porque aí eu falei, não posso. E aí eu pensei assim, Determinada. todos os dias vão chegar mensagem de gente me pedindo coisa, né? Ou pedindo pra marcar, ou pedindo material. Todo dia vai chegar. Então, eu combinei comigo, né? Que eu não vou resolver todos os problemas num dia. Então, tudo bem eu deixar uma mensagem sem responder e deixar pra responder no outro dia, Eu sabe? sofro. Gente, eu sofro. E outra coisa que eu profundamente. tenho feito também é não ser a primeira coisa que eu faço do meu dia. Porque antes também eu acordava, mal abri os olhos e já saía respondendo. E aí quando eu via, eu tava, sei lá, há 1 hora deitada respondendo gente, não Com tinha dor nas lavado o costas. rosto. É verdade. Começa a doer, aí você levanta porque tá doendo. Aí dá sede, e aí eu me engalmia, porque aí eu falei, não vai ser a primeira coisa que eu faço. Então, eu tenho trabalhado isso. É claro que tem dias que eu tenho as recaídas, né? Dependendo das demandas, Sim. mas, em geral, eu tenho feito isso. Não é a primeira coisa que eu faço e não é a última coisa que eu faço. Aí, eu coloquei leitura, que é uma coisa que eu gosto, pra ler antes de dormir. Combino comigo quanto eu vou ler daquele livro. E aí, é a última coisa que eu faço. Então, eu vou dormir com o pensamento do que eu li. Mas você se sente mal com você mesmo, com o acordo Hoje que você não mesma mais. criou? Porque quando eu não faço os acordos que eu mesma criei pra mim, sozinha, sem comprometer ninguém, só eu mesma, eu me sinto um caco. Quando eu não cumpro Sabe? comigo, eu fico chateada comigo. Fico Aí você decepcionada, Ou, nossa, Priscila ruim. Eu fico, tipo, nossa, como assim? Será Melhore, capaz Priscila, disso? melhore. Mas aí, quando eu consigo cumprir, me dá um alívio agora. Uma Antes eu satisfação. ficava angustiada, mas aí, assim, eu enxerguei agora que as obrigações do celular é igual lavar louça, sabe? Sempre vai ter, sabe? Então, vai ter. a gente precisa mesmo pensar, o que eu tô fazendo do meu tempo, da minha vida, né? E eu acho que você assumir compromissos com você mesmo, por mais que você se sinta, nossa, melhor, e Larissa, é muito importante. Porque, por exemplo, eu gostaria de fazer todos os dias, quero fazer todos os dias o meu devocional. Então, o devocional, gente, eu juro, é uma leitura de 5 minutos. Você faz a leitura, tem lá o versículo, capítulo bíblico, que você precisa ver na Bíblia. Você lê primeiro na Bíblia, depois você faz o seu devocional. E é uma coisa que, eu aprendo muito, cara. Ler a Bíblia é mais do que inspirador pra mim, sabe? É realmente uma coisa que me ensina diariamente, que às vezes eu falo, putz, se eu tivesse enfrentado tal... pra mim, anda junto com a psicologia, sabe? Vai me dando ferramentas pra lidar com pessoas e coisas. E eu falo, se eu tivesse lidado com tal situação dessa forma que eu tô lendo aqui, nossa, o resultado teria sido tão mais assertivo, tão melhor. Então, é uma coisa que eu quero. E aí, às vezes, eu vou deitar... Ontem mesmo, eu fui deitar... Era meia-noite, porque as crianças deitaram umas 11 e tal. Fiquei 1 hora no celular, sozinha na sala, porque o Paco já tava na cama. Aí, quando eu fui deitar, cansada, né? Escovei o dente, deitei. Ai, vou dar uma dormidinha. Antes disso, dei uma olhadinha no meu carrinho da Shein, que eu tava precisando de capinha. Mas, aí, depois de ver o carrinho da Shein, as capinhas de celular que eu tô precisando, desliguei e eu falei... Tô muito cansada pra ler o meu devocional. Aí, eu falei, tá bom, amanhã é um outro dia, eu vou ler. Aí eu fechei o olho e falei, mas eu fiquei 1 hora no celular e ainda finalizei mais 10 minutos no carrinho da Shein, sabe? Por que isso é uma prioridade pra mim? E o que eu quero de fato, que vai me agregar algo, não é. Aí eu fui lá, liguei a lanterna do celular pra não acordar o Paco. Falei, eu vou ler isso daqui. Nem que seja a última coisa que eu faça, sabe? E não por uma punição, mas porque eu preciso me condicionar a fazer o que eu, sabe? Os compromissos que eu coloco comigo mesma, né? Eu preciso ser mais forte do que a minha vontade de procrastinar. Sim. Então, eu fiquei lendo lá com a lanterna do celular. Pronto, check. Agora eu vou dormir. Sabe? Por isso que é tão importante a gente conversar mesmo sobre a relação com as redes. Porque eu acho que já haviam comportamentos um pouco assim, mas se a gente for pensar... A gente cresceu com a televisão, né? Que era A última década mudou tudo, né? E a televisão, você não conseguia carregar você pro banheiro. Então, uma hora você ia tomar banho, você desligava daquilo. A minha família, por exemplo, a gente só tinha uma. Então, assim, eu tinha um horário certinho para ver Castelo Rá-Tim-Bum, porque meu pai tinha que ver o jornal. Então, isso ajudava a gente a moderar.
Quando isso veio para a palma da nossa mão, E vai pro banheiro. e vai pro banheiro, e você pode começar a usar em qualquer momento, e aí a notificação, aí eles estruturam um aplicativo de mensagens como o WhatsApp, que a pessoa te acessa rapidamente a qualquer momento. Se a gente não tiver esses compromissos com a gente mesmo e não refletir, né, gente? É uma coisa assim, não é para também pegar o chicotinho e se bater, mas assim, da gente refletir sobre esse uso, como que a gente se relaciona. Isso vai minando o nosso tempo. E, de repente, a gente não tem mais tempo pra nada. E é isso que você falou. Não tenho mais tempo pra nada, mas 1 hora pra ver vídeo de cachorro eu tenho. Então, é interessante a gente ir fazendo essas pequenas substituições. E também entender que vai ter horas que você vai ficar e tá tudo certo. Mas ir contextualizando, né? Porque senão, eu acho que o formato é uma armadilha. Ele te aprisiona. Total. E eu vi um filósofo que eu não lembro agora se é o Karnal ou se é o Cortella, não lembro agora quem que era, mas era um filósofo falando que quando a gente enviava cartas para as pessoas, a pessoa, assim, ela escolhia o melhor momento, o melhor lugar para ela ler a carta. Para ela escrever a carta, mas para ela ler a carta. Então, eu trocava muitas... Eu sou da época de cartas. Eu trocava correspondências com as minhas amigas do Japão, por exemplo. Caraca! Então, quando chegavam as cartas delas, eu ficava ansiosa, assim, e aí eu escolhia o melhor momento. Tipo, eu não abria, assim, na frente da minha mãe, na frente de todo sentimento mundo. delicioso, né? Não, eu ia pro meu quarto, o momento só tava eu Meus e filhos a nunca carta. vão saber o que é isso. Nunca. E assim, além disso, né, de não ter mais isso, nós criamos uma pressa, uma emergência, que parece que tudo é urgente. A gente não pode mais esperar o tempo do outro. Então, não dá pra esperar que o outro tenha tempo para responder a nossa mensagem. A gente não pensa, a gente não reflete sobre, às vezes, o que tá escrevendo. A gente é quer tudo imediatista. Isso. Sabe? Eu acho que isso realmente é uma pena, assim. E na psicologia, né, trazendo rapidamente sobre isso, você tinha falado, às vezes essa experiência sua, se você tivesse começado com 17 anos, não seria como agora. Eu acho que a psicologia é um curso muito acolhedor. Recentemente teve aquele caso que fizeram bullying com uma mulher de 40 anos, né, por causa da faculdade. E eu acho que alguns cursos, eles realmente são mais voltados para isso, que ser mais jovem talvez conte de alguma forma. A psicologia, eu acho que é um curso que a sua bagagem conta tanto, que eu não acho que eu seria uma psicóloga ruim se eu tivesse começado aos 17. Acho, inclusive, que eu seria uma mãe muito melhor. Porque, inclusive, por conta de você, eu já tive vontade de voltar as crianças pro útero diversas vezes. Porque a gente vê e fala, putz, caguei nessa fase aqui, ó. Fiz tudo errado, sabe? E foi até uma coisa que me frustrou de diversas maneiras, que eu falei, nossa, viajei. Coitada dessa criança, tomara que vai reclamar de mim na terapia, com certeza. Com certeza, mas eu errei. Errei muito. Queria não ter errado dessa forma se eu tivesse mais experiência, mais maturidade, né? Se eu fosse mais velha. Mas eu acho que tudo que eu vivi até aqui vão me tornar talvez uma profissional muito mais, sei lá, com uma bagagem maior mesmo, mais empática, né? Mais vivida, de fato. Então, acho que a psicologia é um curso que realmente não entra essa coisa do etarismo. Porque a sua bagagem, nossa, adiciona muito ao que você vai ser como profissional, sabe? Sim, eu acho que é um curso também que a formação é acadêmica, mas é uma formação pessoal também, né? Sim. A gente cresce de... Ai, gente, a gente ama psicologia, A gente ama isso. psicologia. Eu amo! Então, assim, aceitem. A gente vai ficar tecendo elogios. Ai, o nosso papo tá tão bom, mas a gente já tá caminhando para os nossos quadros finais. Tá passando muito rápido o tempo. A gente tem 3 quadros, Lari. E nós vamos começar pelo nosso momento polêmica. Nesse quadro, a gente sempre compartilha uma polêmica e nós 3 comentamos a nossa visão sobre isso. A gente já foi falando sobre isso aqui, mas eu quero saber, na sua opinião, o que você acha? Você que tem bastante contato com as redes, você acha que as pessoas postam mais mentiras ou verdades sobre as vidas delas nas redes sociais? Eu acho que elas postam mais o que elas querem. Então, assim, nesse sentido, eu não posto nenhuma mentira. Mas você não sabe de todas as minhas verdades, com certeza absoluta, sabe? Você não sabe, você não faz ideia, porque você só sabe o que eu quero que você saiba. Então, rola uma omissão. Total. Como eu disse, ninguém quer ver gente frustrada e muito triste, que só reclama da vida na internet. A gente tem que passar uma visão positiva, né? Eu mostro minhas vulnerabilidades com cuidado, não de uma forma mentirosa, mas a minha vida real pode ser muito diferente do que vocês veem. Aí rola aquilo de tipo, nossa, mas a vida dela nem é assim.
Realmente. Mas uma parte da vida dela que você vê é assim. Talvez a maior parte não. Então, às vezes, chega esse conflito de tipo, nossa, pessoalmente ela é diferente. Né? Às vezes, já vi gente falar assim, nossa, pessoalmente ela não tem nada a ver com o que ela mostra ali nas redes sociais. Não de mim, mas já ouvi falar de outras colegas de trabalho mesmo. E eu não acho que seja 100% verdade o que aquela pessoa tá falando, porque ela tem uma amostra, uma fração muito pequena do que é a vida da pessoa, de fato. E aí, a mentira. O que é a mentira, de fato? Porque se eu falo uma coisa que pra mim é verdade, entendeu? A Pri me conhece e fala, a Larissa não é assim, mas pra mim aquilo lá é uma verdade, entendeu? Então é uma verdade, eu acredito tanto naquilo, eu quero tanto que as pessoas reafirmar aquilo pras pessoas, que eu acho que pra mim passa a ser uma verdade também, entende? Então acho que é muito complexo isso, mas eu acho que em geral não tem... tem as pessoas que são, né, bizarramente fora da curva e postam coisas que são totalmente fake, né? Que estão em lugares que não estão. Ai, gente, né? Naldo. Que vive no multiverso, no universo paralelo do Naldo, entendeu? Isso existe, né? Tem a pessoa que faz check-in num lugar e não tá. Sim. Que vai numa loja, finge que comprou o que não comprou. Blogueira que coloca cílios pra falar que é a máscara. Sabe? Tipo, então, sabe? O que não é mentira, tá? É uma verdade. Mas aquela coisa assim, sem filtro e sem make. Mas a pessoa tá, né? Eu mesma fui postar agora, eu fiz um tratamento pra olheira e tudo mais, postei sem maquiagem, mas eu estou falando, gente, estou sem maquiagem pra mostrar o resultado do que eu fiz aqui na minha olheira, né? Ela não é assim naturalmente. Eu fiz um procedimento aqui pra minha olheira, um laser e tudo mais. Depois me indica. Eu indico. Eu tenho várias indicações. Eu trabalho com isso. Mas eu fiz isso. Aí é bizarro quando você vê aquela pessoa que tá sem maquiagem, mas tá com botox em dia, com preenchimento labial, preenchimento nas olheiras, extensão de cílios, a sobrancelha com micro. A gente tem que se amar do jeito que a gente é. Aí você fala, mas você é perfeita! Aí você vai falar, mas você é perfeita! Sim. Se eu fosse que nem você, eu também me amaria do jeito que eu sou. Eu também estaria sem maquiagem, porque você é maravilhosa. Entendeu? Então isso a gente tem que ter cuidado. Eu acho que é principalmente o que não é uma mentira, porque ela realmente tá daquele jeito. Mas essa coisinha de, tipo, enganar, entre aspas, que é complicado, né? E aí, comentando a polêmica, né? Acho que da nossa parte, enquanto psicólogas, além de ter essa preocupação, né? De a amostra do que eu quero postar, aí a gente fica pensando também, né? De o paciente que vai ter acesso, o meu caso, o aluno que vai ter acesso, o que vai pensar de mim, será que vai me descredibilizar como profissional ou não, né? A exposição a um julgamento, Sim. né? Eu comecei assim, eu só tenho um Instagram e ele é pra tudo da vida, né? Você não tem um pra ver só gatos. Não. Eu acho que eu não teria disciplina pra ter um pra ver só gatos. Então eu tenho um pra tudo. Sim. Inclusive pra ver gatos. Mas há uma coisa, né? De as pessoas falando, nossa, mas agora você tá postando mais coisa, agora eu tô te vendo mais, você tá falando mais. Então, tem gente que me conhece nesse recorte, né? Mais profissional. Então já é acostumado a me ver falando sobre isso, né? Mas já escutei também de pessoas que me conhecem num outro lado mais social. Outro âmbito. Que às vezes falam, nossa, eu sabia que você trabalhava com isso, mas nossa, não sabia que era desse jeito, não sabia que era assim, não sabia que podia. Já escutei gente falando, nossa, eu não sabia que psicólogo podia ter podcast pra falar da vida. Eu achava que só podia falar de profissão, de trabalho. Que absurdo. E é isso, assim, acho que pensando nesse contexto de verdades, mentiras e omissões, né? Eu acho que são as nossas verdades, né? O que nos faz indivíduo e pessoa. E nunca, nem a gente sabe todas as nossas facetas, né? A gente ainda não sabe tudo que a gente é capaz, até que a gente seja exposto a isso. Então a gente vai escolhendo os recortes pra gente ir mostrando pras pessoas. E as pessoas vão recebendo aquilo que a gente escolheu que elas recebessem, né? Uma fração de quem você é. Exatamente. E aí eu acho que tudo bem na rede social a gente não querer postar a foto descabelada, sabe? E tudo bem, às vezes, a gente querer postar a foto descabelada. É aquele meme, quer me ver feia, vem aqui em casa. Não tem obrigação de ser bonita todo dia, né? Sou bonita seletiva. Exato. Bonita sazonal. Bonita sazonal. Eu já sou feia em casa, porque eu vou ser feia na rede social. É isso, né? Tipo... E não tem nada de errado, porque a gente quer vender a nossa imagem, sei lá, é até um
uma questão de autovalorização, de autopercepção. É claro que tem gente que não sabe postar foto sem filtro nunca, Sim, né? Que sim. é escravo de uma imagem que ela não tem. Aquela distorção, né? Muito severa que acontece. E quer fazer as harmonizações pra ficar com a cara igual de todo mundo, né? Ao invés de ressaltar as pessoas que os fazem pontos. procedimento, né? A clínica que eu vou que faz em mim, já chegou a falar que chegou gente com uma foto dela mesma, com filtro, e fala, eu quero ficar assim. A Anitta disse que fez isso, né? A Anitta fez isso? É, ela falou que ela tinha. Ela era muito boa no Photoshop, ela falou. Então, ela se montou no Photoshop e levou no cirurgião e falou: quero ter esta cara. E aí ela tem a cara que ela quis ter, né? E assim, tudo bem, é um direito dela, né? Só que acho que a gente, eu converso muito com a Nádia sobre isso, né? Sobre beleza, Sim, sobre aparência, né? Claro que a gente pode melhorar sempre, né? A gente pode estar sempre numa nova versão, né? Eu não sou hipócrita, né? Eu gosto de maquiagem, eu faço extensão de cílios, né? Mas a questão é, por que você faz isso? Qual a sua motivação? Pra quem você faz isso? Eu faço isso porque eu gosto. Eu faço isso porque eu quero caber numa sociedade, porque eu quero caber num grupo, eu quero ser aceito. Porque às vezes a pessoa tem uma visão distorcida de valores, né? Só dá pra ter, sei lá, um casamento bem sucedido se eu tiver com a maquiagem perfeita, o cabelo sempre escovado, unhas feitas. Tipo, calma lá, né? Casamento é outra coisa, né? Ah, então só vou ter sucesso profissional se eu tiver também um certo estilo de roupa, né? Se eu parar de usar tênis. Tipo, calma, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, acho que a gente tem que entender um pouquinho mais isso. E acho que as pessoas estão entendendo, viu? Estão caminhando pra uma coisa do tipo, vamos abrir mão um pouquinho dos filtros? Já tô vendo campanha de publicidade. Adobe, né? Adobe, tem uma outra que também fez, de mulheres naturais, corpos reais, né? Essa coisa do... Até... Falando brevemente, porque o nosso tempo tá super curto, em relação aos cabelos, a transição capilar, que inclusive eu tô fazendo. Então, é super legal ver as meninas falando, Lari, você me motivou a começar, viu? Eu postei essa semana no domingo também. Nossa, vendo assim, deu até vontade de fazer também. Olha como seu cabelo mudou, mas são 2 anos praticamente em transição. É um processo super demorado em que todos os dias eu falo, vou desistir. É muito trabalhoso. E pro meu trabalho, eu preciso estar bem penteada. Não dá pra eu assumir meu cabelo na transição meio liso, meio cacheado. Eu preciso estar apresentável. Então, o que torna o processo muito mais cansativo e difícil. E quando você fala, pra quem eu faço isso? Hoje em dia, se eu for pensar, eu acho que eu faço meu cabelo, faço escova e aliso o restante muito mais por causa do meu trabalho e pelas pessoas. Porque eu, Larissa mesmo, eu quero me assumir do jeito que é. E você tá ainda se não dá assumindo aos tempo. poucos, Mas eu gosto desse processo que eu tô vivendo. E o pessoal fala, você não vai aguentar. Alisa logo de uma vez. Porque falam. Ou você fica muito mais bonita com o cabelo liso, combina com o seu rosto, não sei se você vai combinar com o cabelo cacheado, e já rola cabelo, essa como que não vai insegurança. combinar? Aí eu penso, não é possível que Deus fez um cabelo em mim que não combina com a minha cara. Então, Deus, espero que combine quando isso tudo estiver completo. Mas esse processo que eu tô indo, acho que tá sendo tão resiliente, sabe? Do tipo de eu acordar e falar, puta que lá merda. Se passar um formol aqui hoje, eu bebo. Entendeu? Sabe? Eu tô detestando o cabelo do jeito que ele tá. Mas tá indo. E eu acho que daqui 2 anos, quando eu me olhar no espelho, eu vou me sentir tão livre, tão eu, e falar assim, caraca, eu sou bonita, assim, sabe? Então, eu tô ansiosa pra esse momento aí. Que legal. Sim. Eu acho que esse é recorte, né? A gente faz recortes na rede social. Esses recortes passam por omissões, eles passam por edições. Eu acho que tem pessoas que mentem mesmo, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um cuidado de você selecionar. Até nessa questão, né, como psicólogo, você estava falando das pessoas falando, mas psicóloga pode ter podcast pra falar da vida? Tipo, pode tudo. Nós temos algumas regras que é o nosso código de ética, que a gente precisa ter alguns cuidados. Então, tem vários cuidados com redes sociais. Esses dias eu estava até falando no meu Instagram, que eu não sigo consulente meu. Às vezes o consulente fica até meio chateado. E pergunta assim, eu te segui lá, né? Você não siga de volta. Eu falo, você pode me seguir, eu tô lá como profissional, mas eu não tenho essa relação com os meus consulentes. Se em algum momento a nossa relação deixar de ser assim, porque é uma escolha minha, porque eu acho que assim eu mantenho a interação só por demanda dele, né? Então, se ele me quiser marcar em alguma coisa, se ele quiser me mandar, meus consulentes adoram me mandar rios engraçados de terapia.
Ele me manda, mas não que ele sinta que eu vou Vai ser uma via de mão invadir. dupla. Exato. Mas são regras que a gente tá atualizando como profissionais para entender como usar. E eu acho também que essa regra do que a gente divide como psicólogo pro consulente também depende da abordagem, depende de muitas coisas. Eu falo bastante, assim, de mim, da minha vida, mas eu falo de uma forma bem editada, né? A maior parte das coisas não estão lá. Mas eu não me incomodo, por exemplo, de aparecer com um pijama meio mais ou menos, descabelado. Isso é bem ok pra mim, né? E algumas pessoas falam, nossa, mas aí tira sua autoridade. Mas não é esse o meu objetivo ali. Eu quero falar de saúde mental e de leveza, então eu falo isso dentro Por que do não meu... ser leve? eu falo isso dentro do meu contexto. Então, mas sempre lembrando, é editado, gente. Não tem 20% dos meus processos da minha vida ali. Não tem. E não vai ter, né? Porque esse é um cuidado que eu quero ter. E tá tudo bem a gente entender que as pessoas postam o que elas querem, né? Eu acho que a sua resposta foi excelente. Bom, vamos agora para o nosso momento ciência. A cientista da mesa sempre traz pra gente curiosidades científicas dentro do tema. E qual é a de hoje, Pri? Trouxe 2 artigos pra gente falar. O primeiro deles é sobre notificações de celular. Olha. Que mostra que um grupo foi estudado, né? Para ver o quanto as notificações de celular elas atrapalhavam o nosso desempenho em tarefa. Então, eles estavam fazendo uma tarefa que demandasse atenção. E aí, eles mediram pessoas que só receberam a notificação e pessoas que receberam uma ligação ou uma chamada de vídeo que teve que atrapalhar o que ela estava fazendo. E aí, depois mostraram o retorno delas, né? Da mesma forma que a pessoa, ela perdeu a concentração na hora que ela recebeu uma ligação, uma chamada de vídeo e demorou mais tempo para ela retomar a tarefa, assim é a pessoa que recebeu a notificação. Então, atrapalha tanto quanto se você tivesse parado para responder a mensagem ou se tivesse parado para atender o celular. Gente. Atrapalha tanto o foco atencional quanto. E aí, um outro estudo também sobre celulares, eles avaliaram estudantes universitários e aí eles avaliaram sobre a recompensa que é usar o celular, que é mexer no celular. Então, eles pegaram assim, esse grupo ficou 3 horas sem comer e ficou 2 horas sem usar o celular. E a privação do celular foi maior do que a vontade de comer. Então, mesmo a pessoa ficando com um tempo maior sem comer, se ela pudesse escolher entre uma comida gostosa, uma comida hiperpalatável, gostosa, ou voltar a mexer no celular, a maioria deles escolheu mexer no celular. Eu também escolheria. Gente, que interessante. Então, o celular é mais recompensador do que comer, mesmo se você estiver com fome. E mesmo se for uma comida boa. Mesmo se for uma comida boa. Caraca. Em choque. Chocada. Gente, como a gente precisa pesquisar e entender, né? Pra conseguir manejar. Mas isso das notificações, dica pra vida. A gente tira a notificação. Eu faço um combinado até nesse sentido. Eu explico pra todo mundo que eu não tenho. Porque as pessoas ligam pelo WhatsApp agora, né? E aí eu explico, eu tenho mensagem automática, quem manda mensagem sabe que é um saco, fica aparecendo lá, mas é a minha forma de colocar para as pessoas. Eu trato o WhatsApp como e-mail. Então eu tenho o horário que eu paro e respondo. Eu não vou te responder com urgência. Gente, me liga. Tradicionalmente, como os incas faziam há um tempo atrás. E às vezes você tem que dificultar o acesso ao celular mesmo. Se você tá fazendo outra coisa, sei lá, assistindo um filme, de repente deixa o celular num outro cômodo. Tem que ser. Porque aí é um super trabalho você levantar, dar pausa, ir lá buscar. Aí você vai falar, não, já falta meia Será hora. que a minha preguiça é maior que o meu vício? A minha é. Eu vi que tem até capinha que ela é trancada, vocês já viram? Não. Você programa o tempo que a capinha vai ficar trancada e aí você não consegue tirar o celular. Dá pra atender ligação só. Que desespero. Já fiquei ansiosa. Minha mão tá suando aqui, ó. Demais. Muito bom. Bom, e agora a gente vai para o nosso último quadro, que são as nossas indicações. O que você trouxe de indicação para os nossos ouvintes? Eu trouxe hoje pra vocês um livro que a minha cabeleireira me indicou, que inclusive é uma sessão de terapia fora da terapia, porque ela ama psicologia, então a gente se diverte muito. Beijo, Darcy. E eu trouxe um livro que ela indicou do Leandro Carnal, que é O Dilema do Porco Espinho. Ele fala sobre como era a solidão antigamente e como é a solidão agora com as redes sociais, como as pessoas encaravam a solidão. E que a solidão das redes sociais, né, você está sozinho, mas você sente que você não está sozinho. Por ter pessoas, por ter curtidas, por ter likes, por ter comentários, você sente que você está cheio e rodeado de pessoas, quando na verdade é a mesma solidão de estar só.
né? Que seria antigamente, né? Você conversa com pessoas que talvez não se conectem com você, que você não tenha esse laço, né? Então ele traz de uma forma bem inteligente essa relação. Legal. Nossa, que legal. Qual a sua indicação, Pri? A minha indicação é uma série, pra variar, porque eu só indico livro. Hoje a gente trocou. Vai ser uma série. A série é The Good Place, que é uma série que tem na Netflix, né? Que é o Lugar Bom. Qual que é a ideia da série, né? É mostrar pessoas que depois que elas morreram, né? Elas são divididas em lugar bom e lugar ruim. Então, eu não vou dar spoiler, mas assim, é uma aula de filosofia essa série. Uma aula de filosofia bem levezinha pra gente entender o nosso conceito de bom e ruim, né? Porque eu acho que, pensando em redes sociais, a gente fica muito preso nisso, né? De Sim. isso é bom, isso é ruim, isso eu posso consumir, isso eu não posso. Eu tô passando muito tempo, tô passando pouco tempo. Mas a gente acaba esquecendo que a gente tá vivendo. Sim. A vida tá acontecendo. Independente se eu tô lá presa no celular ou não. Então, nós temos várias escolhas na nossa vida, só que as nossas escolhas também têm várias motivações, né? Tem várias influências, vários vieses. Então a gente não tá tão livre assim, né? De, não, eu escolho quando parar, eu escolho... Será? Assim, tem um monte de coisa que influencia mesmo, né? Recompensa, procrastinação, momento de vida. Então a ideia dessa série é a gente entender, será que todo mundo é só bom ou só mal, sabe? Sim. Será que não tem... Acho que nas redes sociais tem muito os haters, né? De, aquela pessoa fez isso, traiu, separou, ela é ruim, ele é ruim, a quem política... é o vilão, quem é a vítima. Exatamente. E não tem vilões e vítimas. Se a gente for parar pra pensar, todo mundo é meio vilão e meio vítima, né? Então acho que essa série é um convite pra gente refletir sobre existência, sobre vida, e eu sou super fã. Eu vou assistir. Eu sempre me indicam. Agora você fez uma indicação, pegou meu coração. Não, Aula de agora filosofia. tocou. Desculpa, mas agora Eu vou ver. assistir, tocou fundo aqui. A minha indicação hoje também é um livro. É um livro que ficou bem pop. Ele chama Homo Deus, é do Harari, o mesmo autor de Sapiens, Uma História da Humanidade, né? Na verdade, o Homo Deus, eu acho até que ele é um complemento do Sapiens, assim. Mas o que ele se propõe a analisar nesse livro, né? Ele começa a apresentar toda essa questão das inteligências artificiais, a estruturação do algoritmo, e ele faz uma tentativa de previsões, né? Então, no Sapiens, ele conta a história da humanidade e ali ele prevê para onde que a gente está caminhando, né? Numa brincadeira mesmo ali, num sentido assim, não dá para prever com certeza, mas muito inteligente. E aí ele traz vários conceitos importantes. Inclusive, foi o livro que me ajudou a entender o que raio é o algoritmo, porque a gente fala, é algoritmo isso, algoritmo aquilo. E aí foi o livro que me fez entender. Uma leitura densa no sentido de conteúdo, mas a escrita dele é muito gostosa. É um storytelling, então fica a indicação. Eu acho ela bem legal. E até ele fala lá tem alguns trechos que me parecem que ele fez uma previsão do chat GPT. Vocês já tiveram alguma experiência nesse chat? Não. Gente, é impressionante. Depois vocês entram. Porque é a inteligência artificial respondendo perguntas e respostas aleatórias. E aí o Diego me falou, faz um teste aí. Foi o dia que eu tava com o braço quebrado. Aí eu coloquei, Frágil. oi, tudo bem? Eu tô me sentindo muito triste porque eu estou com meu braço machucado. Frágil. Aí ele respondeu um textão. É normal se sentir angustiado. Segundo pesquisa, se você se sente muito mal, procure um profissional de saúde. Certinho. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, eu vou emendar. Vou falar, mas você podia me dizer uma forma de eu dormir mais confortável com essa fratura do cotovelo? Aí ele respondeu, existem várias posições na hora, assim. Como assim? É impressionante. Tem gente usando já no trabalho. É uma coisa absurda. Eu tô, assim, com medo e pavor. Eu fiquei muito assustada. Eu falei, Diego, isso daqui não vai dar certo, não. E no livro... Isso aqui é perigoso. E no livro ele discute muito a inteligência artificial, enfim. Então, eu acho bem interessante, assim, pra até a gente se colocar nesses recursos aí que estão à disposição, né? Bem interessante. Show de bola. Ai, é isso, Lari. Que delícia. Passou super rápido. Sim. Mas a gente agradece muito a sua presença hoje aqui. Obrigada a vocês. Apesar de trabalhar com as redes sociais, eu tava super tensa no começo. A minha mão aqui, ó, transpirando, como quando eu jogava os primeiros torneios. Super nervosa, porque vocês são mulheres inspiradoras. Obrigada. Super inteligentes também. E foi muito gostoso compartilhar esse tempo com vocês.
Foi Muito ótimo. obrigada, Lari. Essa história também é uma história inspiradora. Com certeza, um monte de gente vai se identificar, assim, Sim. com alguns aspectos do que você trouxe. E foi um prazer imenso a gente conhecer esse outro lado. Show de bola. E já conta pra gente como que a gente te encontra nas redes sociais. Certo. É @lá, com 2 As, _Oliveira. Lá vocês vão saber um pouquinho aí do meu dia a dia, do meu trabalho como influencer e provavelmente daqui a um tempinho desse meu trabalho com marketing também, que eu tô começando por agora. Que Legal. legal. A gente vai deixar direitinho na descrição aí todos os arrobas, as indicações. E não esqueçam de seguir a gente também, pessoal. Sigam a gente no Instagram. E você que tá assistindo a gente pelo YouTube, vai aí rapidinho, se inscreve. Quanto mais inscritos a gente tem no nosso canal, mais fácil pra gente divulgar o nosso trabalho, né, Pri? Então, Sim. vamos lá. E a gente tá caminhando já pra fase final da temporada, né, Pri? Sim. Acompanhe a gente lá pra vocês saberem dos próximos episódios, lives. Contamos com vocês, viu? É isso. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo. pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.